Vamos para a nossa segunda aula. Espero que tenham gostado da primeira. E antes de entrarmos na aula número 2, vamos para aquele lembrete, né? Higienizar bem as mãos, ao álcool. Saiu na rua só se for extremamente necessário. Se sair, usa máscara. Eu estou sem máscara porque eu tenho que falar, então não tem como ficar de máscara aqui. Os alunos ali são todos bem equipados. Vamos lá? Então, a aula 2 é a continuação da aula número 1. Nós estamos falando sobre os tipos de texto. Lembrando que o anterior era o tipo narrativo. Lembra, né? Eu falei aqui sobre a fábula, mostrei uma fábula, mostrei um trecho de um conto, mostrei um trecho de uma crônica, mostrei também que um texto narrativo ele tem 5 elementos. Quais são mesmo? É o narrador, aquele que conta, as personagens, nunca diga os personagens, diga sempre as, independente do gênero que se pertence, sempre será as personagens. O enredo, que é o início, o meio e o fim da história, o tempo e o lugar, ok? Então vamos lá? Esse segundo tipo de texto, ele é primo irmão do narrativo. É os textos descritivos, hein? E o que a gente entende por descritivo? Descrever. Descrever é enumerar. Como que aquela coisa é? É alta, baixa, larga, é curta, pequeno? Então, o texto descritivo, como eu falei, é primo irmão do narrativo. Não existe um texto unicamente descritivo. Toda vez que eu vou descrever, eu tenho que narrar, eu tenho que contar. Então, a descrição está inserida dentro do texto narrativo. Agora, observando que o narrador ele vai enumerar algumas características da pessoa ou de algo, certo? Vamos lá? Aqui é um breve conceito que a gente não precisa se deter ao conceito. O interessante é que você saiba o que é. Eu não preciso ficar decorando, eu preciso memorizar, saber, ok? Como eu falei, o texto descritivo, ele descreve. E descrever o quê? Dizer como aquela coisa é, certo? Então vamos lá? Isso aqui é um exemplo de um texto descritivo. Lembra que eu disse que ele é primo irmão do texto narrativo? Eu não vou ter um texto unicamente descritivo, não vou encontrar, nunca, é muito raro, porque toda vez que eu preciso descrever algo, eu tenho que contar. Contar é o que mesmo? Narrar. Então, o texto descritivo está inserido do texto narrativo. Vou lembrar outra vez que são 5 tipos, hein? 5. Narrativo, que conta. Descritivo, que descreve, que enumera, que diz como aquela coisa é. Grande, pequeno, amarelo, curto, baixo. Depois eu tenho um texto dissertativo, que esse a gente não vamos falar nele agora não. Temos o texto expositivo e tenho o texto injuntivo. Estamos no segundo, que é qual? Descritivo. Vamos ver aqui o exemplo. É baixa e magra. Olha,
eu já consigo criar na mente como a coisa é. Ó, é baixa e magra. Como convém a alguém que sempre comeu muito pouco. E sua pele tem a coloração típica dos que tomam sol. Isso quer dizer que a pessoa é morena. Toma sol, chuva, mormaço ou qualquer coisa que não se possa escolher ou evitar. Seus cabelos crespos e negros parecem encolher-se ainda mais, para não sofrerem a ação do vento impregnado de poeira e poluição. Esse trecho é um texto narrativo e que tem trechos descritivos. E onde é que eu observo isso? Quando o narrador diz assim, ó, é baixa e magra. Eu vou saber como é uma pessoa. Eu sei, pelo menos, a estatura física da pessoa. Vê só, a pele. Pela descrição do narrador, é uma pessoa de pele morena. Como é o cabelo da pessoa, da personagem? Crespos e negros. Não tem como. Se eu digo assim, a menina é baixa e magra, tem a pele de quem toma muito sol, ou chuva, ou outra coisa parecida, tem os cabelos crespos e negros, eu já formo na minha cabeça a ideia de como aquela pessoa é. Não tem como eu dizer, tem cabelos crespos e negros, eu não vou desenhar na minha mente uma pessoa de cabelo liso, ruivo ou loiro, não tem como, porque o papel do texto descritivo é formar na minha cabeça, ele me dá a ideia de como aquilo é, ok? Vamos para o segundo texto. Ó, consegue observar? Seu rosto era claro e estava iluminado pelos olhos azuis e contentes. Deu para perceber? Esse texto está contando a história de alguém. É uma história isso aqui. Então, se é uma história, ele é narrativo. Quando eu começo a dizer como aquela coisa é, mesmo sendo narrativo, ele vai ter emprestado partes descritivas. Seu rosto era claro e estava iluminado pelos belos olhos azuis e contentes. Olha aí, você já consegue formar na sua cabeça o rosto da personagem. Aquele sorriso aberto recepcionava com simpatia a qualquer saudação. Ainda que as bochechas corassem ao menor elogio, assim era aquele rostinho de menina moça da adorável Dorinha. Aí eu já sei como que é a pessoa. Quando eu começo a descrever, então eu já formo na minha cabeça como, eu repito, como aquela coisa é, como a pessoa é, como uma personagem é. Então, nesse trecho aqui eu sei que Dorinha, ela era uma menina loira. Como é que eu sei, Laílson? Ora, olhos azuis, as bochechas coradas, muito embora no texto não fale sobre o cabelo dela, mas normalmente, né? Normalmente, não chega a ser regra geral, mas normalmente olhos azuis tem as pessoas que são loiras, ok? Vamos lá? Vamos ver esse texto aqui. Pela estrutura dele, eu sei que é um texto do tipo narrativo.
Eu sei que é. Vamos ver se tem aqui nesse texto alguma parte descritiva. Vamos lá. A família Repinica. A família Repinica tem vovó Maricota, que conta anedota e tricota. As anedotas de vovó Maricota Repinica são anedotas muito velhas, iguais a ela. Vovó Maricota se veste assim: chapéu de marinheiro, short de escoteiro, camisa de babadinhos, chuteira de goleiro. Olha, 4 coisas o narrador descreveu como é a vovó Maricota. Ela usa chapéu de marinheiro, short de escoteiro, camisa de babadinhos e chuteira de goleiro. Eu já sei como é que a vovó Maricota se veste. A família Repinica tem uma mãe, Dona Sereiá. Ela tem mania de ser sereia do mar. Usa avental tipo rabo de sereia. É desafinada e vive cantando. Quando ela canta, tudo acontece. O doutor Navegação adoece, o mar fica arrepiado de ondas, os peixes, alguns, ficam surdos, perguntando: o que é? Hein? O que? Hein? Hein? Então aqui é um texto narrativo e que tem trechos do tipo descritivo. Lá em cima no primeiro parágrafo a gente viu como a vovó se veste, e aqui embaixo também com Dona Sereiá, ela também se veste. Vamos para o próximo texto. Vocês podem aproveitar e ir fazendo anotações. Anotem e a gente vê como tirar algumas dúvidas, certo? Mas a princípio vocês fazem as anotações de vocês e na medida do andar a gente vê como pode tirar essas dúvidas. Okay? Espero estar sendo claro. Esse poema é de Cecília Meirelles, é um poema que eu gosto muito, que ele fala com exatidão, ele descreve como é o estado físico e o emocional do eu lírico, da pessoa que o poema fala. O título do poema é Retrato e diz assim: acompanhe comigo e veja que ele está descrevendo, ele está dizendo como a coisa é. Ó, eu não tinha esse rosto de hoje. Como? Assim calmo, assim triste, assim magro. Nem esses olhos tão vazios, nem um lábio amargo. Na primeira estrofe do poema, eu percebo o rosto do eu lírico. Percebo como a pessoa se sente. Então isso é descrever. Eu não tinha essas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha este coração que nem se mostra. Eu não dei por esta mudança tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? Então, outra vez, repito, eu tenho aqui palavras que descrevem como, neste momento, é aquela pessoa. Uma observação muito importante. No texto descritivo, a gente faz uso de muitos adjetivos. Então, isso é uma característica que você pode memorizar. O texto narrativo, ele é basicamente formado por adjetivos, por locuções adjetivas. Calmo, triste, magro, vazios, do lábio amargo, isso são adjetivos. Então, em um texto descritivo, eu vou
ter o uso de muitos adjetivos. O que é adjetivo mesmo? Adjetivo é uma palavra que dá qualidade, caracteriza uma outra palavra, que essa outra palavra é o substantivo. O adjetivo, ele diz como a coisa é. Ah, o menino alto. Como é o menino? Alto. Ah, aquela senhora simpática. Ah, simpática é adjetivo. Então, são palavras que eu uso para enrolei aqui a língua. Caracterizar o substantivo. Caracterizar a coisa. Certo? E isso a gente vai ter muito em um texto descritivo. Ok? E a gente dá por encerrado a segunda aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam e façam as anotações. Se der para mandar para mim alguma dúvida, a gente está aqui para saná-las. E cuidem-se. Ok? Tchau. Até a próxima.